Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 35 a 38. Esse texto, ele é realmente difícil de interpretação. Difícil porque as palavras gregas traduzidas podem ter significados diferentes. No entanto, se usarmos uma boa hermenêutica, poderemos saber o que realmente Jesus quis ensinar. Será que Jesus estava ensinando ou orientando que os seus apóstolos usassem espada para defender-se ou defender a si mesmo, defender o próprio Jesus? Como alguns armamentistas querem colocar esse texto para defender o uso de armas por cristãos. Será mesmo isso? Vamos então analisar esse texto e mostrar que não é bem assim. Vamos então para o texto de Lucas, capítulo 22, verso 35 a 38, que diz assim: A seguir, Jesus lhe perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Notem que essa expressão aqui traz a polêmica. Pois eu vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. Bem, primeiramente nós precisamos analisar exegeticamente o texto no original, o versículo principal que é polêmico no original. Depois vamos analisar de uma forma hermenêutica dentro do seu contexto e do contexto dos demais livros das Escrituras. Bem, precisamos analisar o seguinte, que existem essa expressão basta, existem 3 tipos de interpretação, ou seja, a expressão rica no estim. A primeira é que esse basta, Jesus poderia estar dizendo, isso é o suficiente. Algumas traduções, inclusive, colocam dessa forma. Quando os apóstolos disseram a Jesus, Senhor, aqui temos 2 espadas. E Jesus diz, basta, que é a expressão rica no estim em grego, ou seja, é suficiente, ou basta. E podem ter 3 tipos de interpretação. A primeira é Jesus está dizendo, isso é suficiente, ou seja, as 2 espadas são suficientes. E aí fica uma pergunta, será que Jesus está dizendo, olha, realmente essas 2 espadas são suficientes para nós irmos contra o Império Romano, ou irmos contra aqueles que vêm contra nós, na minha morte, porque Jesus já havia falado que ele teria que morrer e que os principais sacerdotes iriam contra ele. Será que Jesus estaria ensinando isso? Está fora de cogitação. A segunda interpretação de basta é no sentido irônico, demonstrando que não era suficiente. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, basta, ou seja, em algumas traduções colocam dessa forma para mostrar que 2 espadas não bastariam apenas, eles teriam que buscar mais espadas. Será que Jesus estaria então preparando um exército de apóstolos com espada e que eles teriam que buscar mais espadas? Também está só falando assim, está fora de cogitação. Existe então a terceira interpretação dessa expressão basta. É também no sentido irônico, mas demonstrando insatisfação com a falta de entendimento dos apóstolos. E nós podemos perceber isso de várias formas, dessa insatisfação de Jesus por causa do que os apóstolos não entenderam o significado da palavra espada.
Vamos ver então no texto original grego, vejam bem aqui. Nas traduções em português, às vezes não trazem essa expressão adversativa aqui. Vejam bem, a expressão roide, que é adversativa, e rodé, certo? De é uma conjunção adversativa, que também pode ser aditiva, e eu preciso explicar isso para vocês. Às vezes, quando essa expressão roide ou rodé é a junção de um artigo mais a conjunção de. Essa expressão rodé, ela pode ser tanto conclusiva, então, por isso que algumas traduções colocam então, como pode ser adversativa, mas, certo? Como também pode ser uma conjunção aditiva. O de pode ser uma conjunção aditiva. E, certo? Mas nessa expressão rodé, a maioria das vezes é usada no sentido adversativo, que muitas traduções colocam como conclusivo, mas o sentido grego é adversativo, ou seja, aquele que vai falar, aquele que está na conversa, entende que o que ele vai falar ali vai está em oposição à primeira fala do seu interlocutor. Então, notem aqui que, vejam bem, mas aqueles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Também aqui diz rodé, mas ele lhes disse, basta, é suficiente. Ou seja, aqui é algo adversativo mostrando que é o contraste do que eles estão falando aqui. Como também aqui é um contraste do que Jesus estava falando aqui, certo? Porque Jesus está dizendo aqui no verso 37, porque eu vos digo que é necessário cumprir o que está escrito em minha causa, né? E que eu vou ser considerado como malfeitores, porque isso tem que se cumprir em mim. Então vejam bem que aí eles não entenderam, mas eles disseram. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que era necessário se cumprir o que teria que acontecer com ele. O que teria que acontecer com ele? O que teria que acontecer com ele? A sua prisão, a sua morte. Ele já tinha falado isso várias vezes. Aí eles foram falar sobre espada. Aqui tem 2 espadas. Ou seja, é um texto adversativo. Mas vamos ver aqui, continuando a frase, que aí diz aqui, mas eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas, Mahairai, Rodé e Piantós, ficam assim, mas ele lhes disse, basta. Ou seja, tudo indica aqui que Jesus está falando um basta no sentido de insatisfação, porque os discípulos não entenderam. Primeiro, não entenderam o que Jesus estava falando no verso 37, que estava dizendo, olha, o filho é necessário se cumprir essas coisas a meu respeito, e que conforme a escritura, que eu seria contado com malfeitores. Ele será contado com malfeitores, porque tudo isso é necessário se cumprir por minha causa. Aí, no verso 38, eles disseram, Senhor, aqui tem 2 espadas. Ou seja, completamente diferente do que Jesus queria falar. Basta. Ou seja, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Apesar que essa conjunção, como eu falei, pode significar então, né, muitas vezes, mas o sentido aqui deixa claro que é um sentido adversativo. Né? Como também no verso 34 aqui, certo? Quando Jesus, vejam bem que a mesma expressão, rodé, certo? Pedro está dizendo assim, olha,
Mas ele disse: Senhor, eu estou preparado para ser preso contigo e até ir para a morte. Roda Eipen, mas ele disse, eu te digo, Pedro, jamais um galo cantará hoje, antes que negue me conhecer 3 vezes. Tá certo? Antes que negue conhecer 3 vezes, certo? Então vejam bem que o sentido aqui, rodé, é mas, pelo contexto. Então, Jesus está falando algo não como aditivo, mas como adversativo, mostrando então insatisfação de Jesus. Então, mas vamos ver numa análise hermenêutica no sentido do contexto. Vamos ver no contexto. Vejam aqui, no verso 49, né? No verso 49 a 51, no verso 49, diz assim, no mesmo contexto, no mesmo capítulo do Lucas 22, quando Jesus estava no Getsêmani, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Eles estão perguntando, porque eles levaram espadas e porque eles não entenderam o que Jesus tinha falado. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E eis que o dos estava estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: Embaia a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Eu vou colocar aqui em grego, diz aqui, ó. Então Jesus lhe disse: volta a tua espada para o lugar, para o seu lugar, né? Apostrepson tu tem ou seja, volta a tua espada para o teu lugar. Porque todos aqueles que recebem espada, notem bem, aqueles que recebem espada, pela espada morrerão. Apnesco quer dizer, o verbo apnesco quer dizer morrer. Ou seja, Jesus está dizendo todos aqueles que recebem a espada, pela espada morrerão. Aí eu pergunto, não seria uma contradição Jesus mandando os apóstolos usarem espada? E aqui ele está dizendo, coloca a tua espada em Mateus, né? Mateus 26, 52, uma passagem paralela, desculpe eu não ter falado. E Jesus fala aqui, olha, como vocês podem fazer isso? Né? E repreende Pedro, dizendo, olha, aquele que recebe pela espada morrerão. Então Jesus está deixando claro que não era isso que os apóstolos entenderam para levar a espada. Tanto é que em próprio Lucas, no próprio mesmo contexto, no mesmo capítulo, quando Pedro fere o ferro do sumo sacerdote, Jesus então diz, deixai. No texto original, o verbo grego eal, quer dizer, deixai, deixe ele fazer isso. Assim seria o verbo grego eal, deixe ele fazer isso. Basta, nas traduções, basta, não façam isso. E imediatamente no texto paralelo de Mateus, Jesus diz Pedro, volta a tua espada para o seu lugar, porque aquele que recebe a espada, aquele que toma a espada, assim diz as traduções, pela espada perecerão ou pela espada morrerão. Então Jesus não está falando isso dentro do próprio contexto e dentro de uma passagem paralela de Mateus 26, 51 e 52. Agora vejam bem, vamos ver no sentido dos outros livros da Bíblia. Jesus ensinou diferente no Sermão da Montanha. Veja o que diz em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no verso 38, no Sermão da Montanha, Jesus diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais
ao perverso. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as coisas que deseja que lhe empreste. Ou seja, para explicar esse texto, olho por olho, dente por dente, foi falado isso por Moisés no Velho Testamento, mas isso era designado a uma lei civil, ou seja, ao Estado, a uma forma de julgamento, e não a cada pessoa para fazer isso com seus inimigos ou com quem que seja. Então Jesus estava interpretando corretamente o que Moisés quis dizer no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente, eles estavam interpretando errado. Jesus diz, olha, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. A única passagem que a Bíblia autoriza o uso da espada está em Romanos capítulo 13, onde as autoridades têm autoridade para usar a espada. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 13, porque eles são ministros de Deus, e muitas vezes eles vão usar a espada, aí sim, muitas vezes é necessário, mas nós, cristãos, ou cada cidadão, não há vamos dizer, base para isso. Veja, o que nós podemos perceber dos apóstolos? Jamais os apóstolos andaram armados, ou jamais os apóstolos ensinaram isso, embora que eles eram muito perseguidos. Quando aconteceu o grande incêndio em Roma, que Nero culpou os cristãos e até havia recompensas por aqueles que matassem os cristãos, não há caso dos cristãos usarem armas ou fazerem trincheiras, ao contrário. Isso é algo interessante. E nós temos uma passagem que o apóstolo Paulo fala, que é 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, que ele diz assim, olha, em jornadas e muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Então vejam bem que Paulo diz que ele passava perigos entre salteadores, em perigos entre patrícios, e jamais Paulo falou em usar a espada, ou ele usou a espada para tal coisa. Acredito até que Paulo sabia usar, por ser um fariseu e a história dele, que iria atrás dos cristãos para prendê-los. Então, nós vemos aqui que esse texto não é base para o armamentismo. E alguém pode dizer, então é difícil ser cristão. É muito difícil mesmo ser cristão. É muito difícil ser cristão. Porque aquela passagem que Jesus falou no Sermão da Montanha não foi brincadeira. Agora, vejamos bem o que Jesus queria falar com a espada. O que significa a espada? Vejam aqui, em Mateus 10:34, Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Nesse texto aqui, Jesus está mostrando que a espada é exatamente uma situação de dificuldade, de divisão, não por causa do cristão, mas por causa dele, de servir a ele. Muitos irão contra os cristãos, inclusive a sua própria família, porque ele será a causa da divisão na própria família, mas não causado pelo próprio cristão, mas porque o cristão serve o Senhor, o cristão passa a crer no Senhor Jesus, a buscar os princípios de Cristo. Então Jesus diz que ele não veio trazer paz à terra. Ele não veio trazer paz. A paz que Jesus veio trazer foi a paz para com Deus, a condenação eterna. Nós estávamos em profunda guerra contra Deus, mas em Cristo temos paz com Deus, e aí fomos justificados.
com Deus. A paz que Deus nos dá em Cristo Jesus, mas a paz nesse mundo, a próprio Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. E era isso que Jesus queria dizer com aquela espada. Olha, agora que eu vou ser preso, agora vocês vão ter que entender que vocês vão ter que comprar, vocês têm que comprar, vender a capa de vocês para comprar uma espada. Ou seja, Jesus estaria dizendo, conforme Mateus 10:34, que a partir daquele momento eles iriam ter profundos conflitos, eles iam ser considerados inimigos da sociedade, eles iam ser considerados inimigos do Império Romano. E foi isso que aconteceu. Os apóstolos morreram martirizados, muitos cristãos morreram, muitos foram exilados, e isso que aconteceu. Esse é o significado da expressão espada. Deus abençoe.